Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Benfica 0, Real Sociedade 1. A terceira derrota em outros tantos jogos, sem golos marcados ainda, deixa o Benfica numa situação praticamente impossível na Liga dos Campeões. Mas se há jogo em que os encarnados não podem queixar-se a não ser de si próprios e ainda de um evidente desnível face ao adversário, é o de hoje, porque a Real Sociedade foi superior durante largos períodos, tanto na primeira como na segunda parte. Conseguindo sempre iludir a pressão através de uma construção baixa que atraía João Neves a Zubimendi, e já vou explicar isso melhor mais daqui a pouco, mas o fazia apenas para abrir mais atrás o espaço de onde Merino e Brahis Mendes se impunham ao meio-campo e criavam condições para deixar Kubo e Barrenetxea em situações de 1 para 1 com os laterais encarnados. A equipa basca mandou como quis no relvado. No final, os números nem foram tão desequilibrados como o que se viu em campo, pois, apesar da bola de Kubo na barra da baliza de Trubin, os comandados de Imanol Alguacil só remataram 12 vezes, mais duas do que os encarnados, e acabaram com um índice de golos esperados de apenas 1,1 contra os míseros 0,4 do Benfica. Mas basta ver que o primeiro remate enquadrado dos homens de Schmidt, feito por Neres, apareceu apenas ao minuto 68 e saiu de fora da área. A melhor medida das divulgadas pela Goalpoint para justificar a superioridade dos visitantes nem foram os 60% de posse, mas mais os 70% de eficácia no passe vertical face a apenas 55% do Benfica. É muito por aí que se vê como é que a Real Sociedade conseguiu impedir que o Benfica progredisse no terreno, forçando Schmidt a trocar o médio-centro e o ponta de lança logo ao intervalo. E foi também, como foi sempre sendo capaz de encontrar gente entre linhas para dar seguimento às suas próprias posses, motivando a mudança de sistema defensivo do Benfica para um 4-3-3 na segunda parte. Mas, já disse, vou explicar isso tudo mais à frente quando fizer a fotografia tática do jogo. De nada serviu, porém, essa alteração ao Benfica. Porque, por um lado, só com a entrada do enérgico Tiago Gouveia nos últimos 20 minutos é que o Benfica teve um pouco de chama no ataque e criou algumas situações mais próximas de ameaçar a baliza basca, e defensivamente foi mesmo na segunda parte que o Benfica teve mais dificuldades. Até ao intervalo, os bascos só tinham criado perigo em 2 tiros da esquerda, de Núñez e Barrenetxea, ambos a arrasar o poste da baliza de Trubin, mas na segunda parte, depois de Zubimendi obrigar Trubin à primeira defesa da noite, houve o gol de Brahis Mendes e o tiro de Kubo à barra. O resultado acaba por ser justo e deixa o Benfica à espera de um milagre. Está agora a 7 pontos dos dois da frente, que podem encarar a segunda volta deste grupo, sabendo que lhes falta uma só vitória para carimbarem a continuidade. Vale mais pensar começar já na Liga Europa e na viagem a Salzburgo. Ora, vamos então à fotografia tática do jogo de hoje. O Benfica fez 6 alterações relativamente ao jogo contra a Lusitânia dos Açores, mas será mais normal que façamos a comparação com o 11 que tinha jogado contra o Estoril na última partida de campeonato, porque nos Açores houve muita rotatividade por parte de Roger Schmidt. Ora, então, em relação a esse jogo da Amoreira, foram 3 os jogadores que mudaram no 11 do Benfica. Saíram o Tengsted, o Chiquinho e o Florentino para as entradas do Alexander Bá, do João Neves e do Musa. E a equipa rearrumou-se porque Orsnes, que nesse jogo tinha sido lateral direito, hoje apareceu como a formar dupla de médios com João Neves. Ora, o Benfica apareceu no seu habitual 4-2-3-1, que depois, do ponto de vista defensivo, se convertia em 4-4-2, porque Rafa defendia na frente juntamente com Musa, ficando então João Mário a fechar o corredor esquerdo e Neres a fechar o corredor direito do meio-campo, ao lado dos dois médios, Orsnes e João Neves. Do ponto de vista atacante, Bá e Jurasek eram os laterais, dois laterais muito semelhantes, muito corredores, incapazes de dar mais posse e quase sempre com vontade de procurar acelerar o jogo e ir à procura do espaço. Otamendi e António Silva, os dois centrais. Portanto, o Benfica com Trubin na baliza e depois o seu habitual 4-2-3-1. Quanto à Real Sociedade, apareceu num 4-3-3 muito bem desenhado, com 4 alterações relativamente à partida contra o Mallorca na última jornada da Liga Espanhola. Mas pode dizer-se que o 11 de hoje é que é o melhor. Porquê? Porque apareceu Traoré em vez de El Lustondo na lateral direita, apareceu Lenormand, o internacional espanhol de origem francesa, em vez de Pacheco, como central ao lado de Zubeldia,
meia, Munhoz era o lateral esquerdo, Remiro o guarda-redes e depois o trio de médios que mandou no jogo, Zubimendi atrás de Brais Mendes e de Miquel Merino. Na frente, duas alterações também, os regressos do japonês Kubo, que apareceu em vez de Carlos Fernandes, motivando então a passagem de Oyarzabal para ponta de lança, ou falso ponta de lança, e na esquerda, Barrenetxea a surgir em vez de Zakarian. Portanto, a Real Sociedade num 4-3-3 que foi sempre sendo capaz de mandar no jogo, precisamente através da tal movimentação que eu há pouco explicava. Quando o Benfica tentava pressionar a saída de bola baixa da equipa basca, a bola entrava geralmente no médio-centro, o Zubimendi, que recebia de costas para o jogo e atraía a pressão de um dos médios do Benfica. Quase sempre João Neves, que ia em cima de Zubimendi. Ora, Zubimendi, quando sentia a pressão de João Neves, jogava atrás, ou nos centrais, Zubeldia ou Lenormand, ou inclusive nos laterais, Traoré e Núñez, e com isto o Benfica só conseguia partir a sua equipa, porque passava a ter mais um jogador na frente em pressão, que era facilmente ultrapassada, porque à frente de João Neves ninguém pressionava verdadeiramente bem, e a bola depois acabava por entrar quase sempre em Brais Mendes, médio interior direito, ou em Miquel Merino, médio interior esquerdo, que tinham sempre espaço entre linhas para comandar o ataque da equipa da Real Sociedade, dessa forma podendo entregar depois mais à frente nos extremos Kubo e Barrenetxea, que aproveitavam situações de 1 para 1 contra os dois laterais do Benfica. Valeu ao Benfica que nesse período a Real Sociedade não tinha golo. Porquê? Porque Oyarzabal não é de facto um ponta de lança, ele sente-se melhor noutras posições e ali a jogar como ponta de lança acabou por não dar à equipa basca a cutilância de que ela precisaria para transformar o seu caudal de jogo em situações verdadeiras de perigo. Ora, ao intervalo, Schmidt mexeu, mudou, trocou Musa por Artur Cabral, e estou ainda para perceber qual a verdadeira razão para esta alteração de ponta de lança. Não sei se estava previsto ou se teve a ver com algo que o treinador tenha visto durante o jogo, e trocou ainda João Mário, que estava a jogar como médio avançado interior esquerdo, vamos chamar-lhe assim, por Cockchu. O Benfica passou a organizar-se em 4-3-3, com Cockchu como médio centro, João Neves, isto para tentar, calculo eu, encaixar no 4-3-3 da Real Sociedade. João Neves passou a ser o médio interior direito, Orsnes passou a ser o médio interior esquerdo e depois na frente Rafa defendia à esquerda, com Artur Cabral pelo corredor central e com Neres pelo corredor direito. Isto de pouco serviu, o Benfica teve ainda menos bola na segunda parte. Schmidt voltou a mexer ao minuto 58, quando trocou Jurasek por Bernat, mas acabou por não beneficiar também grandemente com isso, e a única alteração que de facto mexeu com a equipa do Benfica foi a saída de Neres e a entrada de Tiago Gouveia, que foi colocar-se no corredor esquerdo do ataque, derivando Rafa para o outro lado, e a partir daí sim o Benfica passou a ter energia, capacidade para criar alguns problemas à organização defensiva da Real Sociedade, que também já estava por essa altura a mexer. Trocou Traoré por Elustondo. Elustondo teve muitas dificuldades perante Tiago Gouveia, viu um cartão amarelo na primeira vez que entrou em jogo, depois mais à frente, ao minuto 76, a Real Sociedade trocou Kubo por Carlos Fernandes. Carlos Fernandes foi colocar-se como ponta de lança e Oyarzabal derivou para o corredor direito e tirou de campo também Barrenetxea para entrar Zakarian. Começava a equipa da Real Sociedade a meter algumas segundas linhas em campo. Com isto o Benfica ia ganhando alguma preponderância. Ainda forçou um bocadinho no final à procura daquele que podia ter sido o gol do empate, mas também é verdade, não criou grandes situações para tal. Ainda mexeu mais uma vez Schmidt com a troca de Bá por Chiquinho para ganhar alguma coisa a meio campo, passando então Orsnes para lateral direito, mas a verdade é que já pouca coisa mudou em termos táticos no jogo e a superioridade da Real Sociedade foi evidente. O mais que se pode dizer individualmente das exibições dos jogadores do Benfica é que alguns não comprometeram. Trubin, por exemplo, foi um desses casos. Outros foram os centrais, Otamendi e António Silva. O Benfica, tal como disse Schmidt no final, defendeu bem nas imediações da sua área, não o conseguiu fazer, foi mais à frente. De qualquer modo, parece-me que a melhor exibição entre os jogadores do Benfica acabou por ser a de Tiago Gouveia, que entrou a 20 minutos do final. E foi ele que mexeu com o ataque devido às doses de energia que colocou
no campo. Ainda assim, arrisco a dizer que as 4, 5, 6, 7 melhores exibições da partida pertenceram a jogadores da Real Sociedade. Não tão bem hoje Kubo, o japonês que a partir da direita de pé esquerdo geralmente desequilibra bastante. Hoje não foi tanto esse caso. Esteve melhor do que ele Barrenechea, o jogador que atua na outra extremidade do campo, mas estiveram muito bem os três médios. Foram eles os três melhores jogadores em campo. Zubimendi, muito importante em início de construção, Brais Méndez e Miquel Merino, extraordinários depois a levar a equipa para o meio-campo adversário. Arrisco mesmo a dizer, então, que o herói do jogo de hoje foi Miquel Merino, o melhor jogador em campo, o médio esquerdo da equipa da Real Sociedade. Esteve globalmente bem a arbitragem do francês Clément Turpin. Teve ali no final uma situação em que podia, de facto, ter decidido de outra forma, mas não parece que tenha sido por aí que o jogo ficou estragado ou que ele possa vir a ter tido alguma influência no resultado. Optou quase sempre por desvalorizar os contactos não faltosos, optando por não marcar faltas e faltinhas, dessa forma permitindo que o jogo fluísse, e acertou em quase todas as decisões verdadeiramente importantes, a começar pela anulação de 2 golos na primeira parte, um para cada equipa. Primeiro, um golo anulado a Musa, logo ao minuto 12, por fora de jogo de Rafa no início da jogada, estava em posição irregular o homem que fez o cruzamento para a finalização de Musa, e depois também a anulação de um golo a Brais Méndez ao minuto 29, quando cabeceou para o fundo da baliza, após um cruzamento de Miquel Merino. Estava em posição claramente irregular o médio da equipa basca. Depois, há ainda 2 situações em que a Real Sociedade pede grande penalidade na primeira parte. Foi em minutos praticamente consecutivos, ao 34 e ao 35. No primeiro, não há dúvida nenhuma, o cruzamento de Traoré, a bola bate de facto no braço de João Neves, que no entanto tinha as mãos atrás das costas, os braços junto ao corpo, portanto não me parece que pudesse ser ali marcado qualquer falta. E depois, ao minuto 35, no remate de Kubo, que vai acertar na mão de António Silva, mas é um remate muito à queima e a bola ainda desvia na perna do jogador do Benfica antes de lhe resvalar para o braço, portanto aceita-se perfeitamente a decisão tomada por Clément Turpin. A única situação mais duvidosa desta equipa de arbitragem foi quando optou por não mostrar um segundo cartão amarelo ao lateral direito suplente Elustondo, que entrou ao minuto 70. Ao minuto 71 viu um primeiro cartão amarelo, que foi o primeiro do jogo, por agarrar Tiago Gouveia, que partia para contra-ataque, e depois, ao minuto 77, voltou a cometer uma falta sobre Tiago Gouveia, que já o tinha superado e a caminho da grande área. Podia, de facto, ter mostrado aqui um segundo cartão amarelo ao lateral da Real Sociedade. Faltavam 13 minutos para o final. Isto podia ter interferido com o jogo, mas, para sermos honestos, temos que dizer que no início da jogada houve falta de Tiago Gouveia sobre Elustondo. Tiago Gouveia vai agarrar Elustondo, que depois, de facto, não tendo chegado à bola, acaba por derrubar o extremo do Benfica, impedindo-o de seguir para a área. É verdade também que, se eventualmente Clément Turpin tivesse mostrado o segundo amarelo a Elustondo, a jogada não seria alvo da análise do VAR, porque o VAR, por protocolo, só entra em lances de vermelho direto, mas aí estaríamos perante um erro, porque houve, de facto, falta de Tiago Gouveia sobre Elustondo no início da jogada. Portanto, globalmente positiva a arbitragem do francês Clément Turpin. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.